Você já parou para pensar no preço que os apóstolos pagaram por seguir a Cristo? Eles foram homens simples, mas sua fé foi tão profunda e inabalável que eles deram suas vidas pela mensagem do Evangelho. Mas o que será que realmente motivava esses homens a enfrentarem perseguições extremas e mortes violentas? O que podemos aprender com eles que pode transformar a nossa própria fé hoje? Neste vídeo, vamos explorar o trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus e como, mesmo diante do martírio, o legado deles não apenas sobreviveu, mas floresceu, dando origem a um cristianismo que se espalhou por todo o mundo. Você vai entender a força que esses homens tiveram para resistir ao mal e, mesmo nos momentos mais sombrios, permanecerem fiéis à mensagem de Deus. As histórias deles não são apenas relatos do passado, mas lições poderosas que nos desafiam até hoje. Se você já se sentiu em um momento de fraqueza, talvez questionando sua fé, ou se sentindo sozinho em sua jornada espiritual, este vídeo vai trazer respostas, força e uma nova perspectiva. Vamos juntos refletir sobre o significado profundo do martírio e o legado eterno que esses homens deixaram para nós. Antes de começarmos, quero te fazer um pedido. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas. E você, com certeza, não vai querer perder conteúdos tão transformadores como este. Então, se inscreva e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode mudar sua maneira de entender a fé e a missão cristã. Vamos nessa jornada espiritual juntos. Imaginemos por um momento o cenário. Estamos no Império Romano, uma época de grande perseguição aos cristãos. É neste contexto que os apóstolos de Jesus, com toda a sua fé inabalável, se lançam na missão de propagar o Evangelho de Cristo. Não é exagero dizer que suas vidas estavam constantemente em risco. A palavra de Deus, que eles pregavam com tanta ardor, se tornava uma lâmina afiada, pronta para cortar os laços que os uniam a um sistema de crenças que não mais os sustentava. Ao ler as histórias da Bíblia, fica claro que o martírio deles não foi uma fatalidade qualquer. Pelo contrário, esses sacrifícios de vida foram a expressão máxima da lealdade a Cristo, uma lealdade que se estendeu até a morte. As passagens bíblicas sobre os apóstolos nos revelam como cada um deles sofreu por sua fé. Cada martírio é uma história que ecoa até os dias de hoje, chamando-nos a refletir sobre nossa própria fé e compromisso com Cristo. Não há como negar que, para aqueles primeiros discípulos, a mensagem de Deus se tornava mais importante do que suas próprias vidas. Quando pensamos na cruz de Cristo, devemos também lembrar que algo mudou. A crucificação dos apóstolos foi um reflexo dessa cruz, menos uma demonstração de total entrega. Afinal, como Jesus disse em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. É importante entender que a perseguição e o martírio que os apóstolos enfrentaram não foram apenas eventos históricos, mas também verdadeiros exemplos de fé para nós hoje. Eles não buscaram a morte, mas a vida eterna que Cristo lhes prometera. Isso pode ser difícil de entender em um mundo onde muitas vezes a fé é testada em pequenos desafios cotidianos. Mas as lições da Bíblia nos ensinam que, assim como os apóstolos, somos chamados a perseverar, mesmo quando a jornada se torna árdua, e não apenas perseverar, mas testemunhar com a nossa vida e com nossas atitudes a verdade do Evangelho de Cristo. Quando refletimos sobre essas histórias, também nos perguntamos: o que estamos fazendo para manter firme nossa fé, mesmo quando somos desafiados? Que exemplo de lealdade a Cristo estamos dando ao mundo ao nosso redor? Lembrar do martírio dos apóstolos nos leva a uma reflexão profunda sobre o que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé. Afinal, será que teríamos a mesma coragem de enfrentar a morte como eles? Ou, talvez, nossa luta diária seja vencer os pequenos dilemas da vida com fé inabalável? A reflexão bíblica nos chama a meditar sobre esses desafios e a fortalecer nossa caminhada espiritual. Mas, como o apóstolo Paulo nos ensina, em Romanos 8:18, pois considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Assim, ao acompanharmos o martírio dos apóstolos, devemos também lembrar que o sofrimento não é o fim da história, mas o início de uma recompensa eterna. E é essa esperança que deve nos inspirar a viver com coragem
e firmeza em Cristo, como fizeram os apóstolos. Agora que falamos sobre o sacrifício e a perseverança desses primeiros discípulos, vamos entender melhor a jornada singular de João, o único apóstolo a escapar de uma morte violenta. Vamos explorar o destino fascinante e revelador de João e as visões que ele recebeu na ilha de Patmos. No próximo tópico, João, o discípulo amado de Jesus, teve uma trajetória que pode ser descrita como única e cheia de mistérios. Ao contrário dos outros apóstolos, que sofreram mortes violentas, João sobreviveu a tentativas de execução que muitos considerariam impossíveis de escapar. Uma das histórias mais conhecidas sobre sua vida é a tentativa de matá-lo fervendo-o em óleo. Muitos cristãos da época acreditavam que ele não podia ser destruído, pois tinha uma missão especial para cumprir, revelar os mistérios de Deus para o futuro da Igreja. Imaginemos por um momento o que seria sobreviver a uma execução tão brutal. O fogo do óleo não foi capaz de tocá-lo, pois Deus tinha um propósito ainda maior para a vida de João. Quando pensamos nos versículos da Bíblia, nos lembramos de como Deus, em sua soberania, escolhe determinadas pessoas para viver experiências que são além da compreensão humana. O próprio Jesus, em João 21 e 22, ao falar de João, disse: "Se eu quiser que ele permaneça, até que eu venha, que te importa? Segue me too." Essa palavra de Cristo nos revela que o destino de João não estava em suas mãos, mas nas mãos do próprio Deus. Após sobreviver a essa experiência impressionante, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde teve uma das experiências mais profundas e reveladoras de toda a Bíblia. Foi nesse exílio forçado que ele recebeu as visões, que mais tarde seriam registradas no livro do Apocalipse. As mensagens que ele escreveu não eram apenas para os cristãos de sua época, mas para todos nós, até os dias de hoje. As promessas de Deus reveladas a João e a visão do futuro da Igreja oferecem ensinamentos preciosos para os cristãos modernos, mostrando que, mesmo nas situações mais adversas, Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Essa parte da história de João nos leva a refletir sobre como muitas vezes somos testados, não apenas em nossa fé, mas também em nossa compreensão dos planos de Deus. Em momentos de dificuldades, como os que João enfrentou, pode ser fácil se perguntar: onde está Deus em tudo isso? Mas, assim como o apóstolo João foi levado a Patmos para receber revelações poderosas, podemos confiar que, mesmo nas dificuldades, Deus tem algo precioso a nos ensinar. Ele pode estar nos preparando para algo maior, algo que só será revelado no momento certo. A lição que podemos aprender com a vida de João é que, mesmo diante da perseguição e do exílio, ele permaneceu fiel e aberto à direção divina. Em nossas próprias vidas, quando enfrentamos momentos de rejeição ou de exílio emocional, podemos nos lembrar de que, como João, Deus pode estar nos guiando para um novo nível de revelação e propósito. Ao refletirmos sobre a jornada de João, somos lembrados de que, por mais sombria que a situação pareça, sempre há uma luz que brilha, e essa luz vem do próprio Cristo. E ao falarmos sobre a jornada de João, nos preparamos para entender a vida e morte do apóstolo Tiago, o maior, que foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Vamos agora explorar sua execução, um evento que marcou profundamente o cristianismo primitivo e definiu o caminho que os outros apóstolos também seguiram com coragem. Tiago, filho de Zebedeu, é um dos apóstolos mais conhecidos na Bíblia, não apenas por ser um dos primeiros discípulos de Jesus, mas também por sua morte, que marcou profundamente o cristianismo primitivo. Sua execução foi ordenada pelo rei Herodes Agripa I, buscando agradar aos líderes judeus e perseguir ainda mais os seguidores de Cristo. Decidiu matar Tiago, e como a Bíblia nos conta em Atos 12, 1-2, ele foi executado com uma espada, tornando-se o primeiro apóstolo a ser martirizado. A morte de Tiago teve um impacto imediato e significativo na comunidade cristã daquela época. Sua execução não só demonstrou a hostilidade crescente contra os cristãos, mas também foi um ponto de virada para a fé. Em muitos momentos, as passagens bíblicas nos mostram que, quando um líder da igreja sofria martírio, outros se levantavam com ainda mais fervor para continuar a obra de Cristo. No caso de Tiago, sua morte não foi o fim, mas o início de uma fase de maior comprometimento da igreja. Sua coragem e fidelidade em enfrentar a morte
sem negar sua fé. Serviram como exemplo para outros cristãos que também estavam dispostos a seguir o mesmo caminho. Ao refletirmos sobre o martírio de Tiago, devemos lembrar que a fidelidade a Cristo muitas vezes exige sacrifícios profundos. Vivemos em um mundo onde a fé é frequentemente desafiada por pressões externas, sejam sociais, políticas ou até mesmo familiares. Mas, como Tiago nos ensina, nossa lealdade a Cristo deve ser inabalável. Ele não vacilou diante da espada do rei Herodes. Pelo contrário, ele permaneceu firme, sabendo que sua morte apenas o levaria para mais perto de Cristo. Como ele, somos chamados a não temer os desafios e muitas vezes até as adversidades, porque sabemos que a recompensa eterna é muito maior do que qualquer sofrimento momentâneo. Ao longo da história, muitos cristãos se depararam com a mesma situação de Tiago, serem chamados a dar sua vida por Cristo. E, embora não enfrentemos as mesmas circunstâncias, podemos aprender a aplicar sua coragem em nossa própria caminhada espiritual. O que temos aprendido com a fé inabalável de Tiago? Como estamos nos comportando diante das espadas da vida? Será que, ao ser desafiados, estamos dispostos a nos manter firmes, como Tiago fez? Ou será que vamos nos afastar por medo ou conveniência? Mas, embora a morte de Tiago tenha sido um evento trágico, ela foi, sem dúvida, um marco na propagação do cristianismo. Ele pagou o preço mais alto, mas seu sacrifício deixou uma marca indelével no coração dos cristãos, que continuaram sua missão com mais fervor. E em sua memória, somos chamados a refletir sobre o que estamos fazendo em nome da fé. Como estamos contribuindo para a missão de Cristo, mesmo em face das dificuldades e da oposição? Agora que refletimos sobre o martírio de Tiago, vamos seguir para a próxima história de sacrifício, a crucificação de Pedro, que se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Vamos entender como sua morte foi um reflexo de sua humildade e devoção a Cristo. A vida de Pedro, o discípulo impulsivo e fervoroso, reflete uma jornada de transformação que culminou em um martírio que nos toca profundamente. Pedro, que inicialmente foi o primeiro a negar a Cristo, passou por uma experiência de renovação espiritual tão profunda que ele se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Porém, sua morte, crucificado de cabeça para baixo, nos oferece uma visão poderosa da humildade e da devoção com que Pedro vivia sua fé. A crucificação de Pedro, ordenada pelo imperador Nero, foi um ato de extrema crueldade, mas também de profunda coragem. Ao ser preso e condenado, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Por se considerar indigno de morrer da mesma forma que Jesus, esse gesto reflete não apenas a humildade de Pedro, mas também sua completa entrega a Cristo. Ele já havia entendido que seguir Jesus até o fim significava abdicar de seu próprio orgulho e de sua própria vida. E isso ele fez com um coração puro, como ele mesmo nos ensina em suas cartas, 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A história de Pedro é um testemunho de que muitas vezes a verdadeira fé é refinada através da humilhação e do sofrimento. O próprio Cristo nos disse em Lucas 9:23: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. E foi exatamente isso que Pedro fez. Em sua crucificação, ele demonstrou o verdadeiro significado de carregar a cruz. Não se tratar de um símbolo de sofrimento passageiro, mas de uma entrega total à vontade de Deus. Mas, o que podemos aprender com o martírio de Pedro? Sua atitude em relação à crucificação de cabeça para baixo é um convite à reflexão profunda sobre a nossa própria caminhada com Cristo. Estamos dispostos a seguir Jesus até o fim, como Pedro fez? Ou somos como Pedro da época de sua negação, em que a dúvida e o medo nos paralisam diante dos desafios da vida? A crucificação de Pedro nos ensina que o verdadeiro seguidor de Cristo não apenas compartilha das alegrias do caminho, mas também está disposto a abraçar o sofrimento por amor a Ele. Além disso, a morte de Pedro, assim como o martírio de outros apóstolos, nos lembra que a missão da igreja nunca foi fácil, mas sempre foi acompanhada de uma promessa de recompensa eterna. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem tribulações, mas nos garantiu que, Emaio, Edor, Ele estará conosco, sustentando-nos. Assim,
A crucificação de Pedro nos desafia a refletir sobre a nossa própria fé e o quanto estamos dispostos a seguir Jesus em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis. E enquanto refletimos sobre essa jornada de Pedro, vamos agora nos preparar para explorar o martírio de Bartolomeu, que também enfrentou um fim brutal por sua fé inabalável. Sua história, cheia de coragem e sofrimento, é mais um exemplo de como os primeiros cristãos estavam dispostos a dar tudo por Cristo. A história de Bartolomeu é uma das mais sombrias e, ao mesmo tempo, mais edificantes dentro da narrativa do cristianismo primitivo. Ele foi um dos 12 apóstolos que mais se destacou por sua coragem, fé inabalável e incansável dedicação em espalhar a mensagem de Cristo. Porém, seu martírio revela o preço que muitos seguidores de Jesus pagaram para que o Evangelho pudesse se espalhar por diferentes regiões do mundo. Bartolomeu, conhecido por ser um dos primeiros a levar a mensagem de Cristo para terras distantes, enfrentou uma perseguição impiedosa por parte dos inimigos da fé. O relato de seu martírio, que é pouco falado, mas imensamente impactante, diz que ele foi esfolado vivo e depois crucificado de cabeça para baixo. Ele foi martirizado na Armênia por sua missão de evangelizar essa região, uma terra onde a fé cristã ainda era vista como uma ameaça ao império. Sua morte, uma das mais brutais entre os apóstolos, reflete o custo de ser um seguidor fiel de Cristo, mesmo quando isso implicava dor e sofrimento extremos. O martírio de Bartolomeu, assim como o de muitos outros apóstolos, serve como uma poderosa lembrança de que, em nosso próprio caminhar com Cristo, nem todos os momentos serão fáceis. Jesus nos alertou em Mateus 16:24: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Para Bartolomeu, essa cruz foi literalmente uma tortura física indescritível, mas também um símbolo de seu compromisso profundo com a missão que recebeu de Cristo. Ele se entregou completamente à obra de Deus, sem hesitar, sabendo que o seu sofrimento teria um propósito eterno. A reflexão sobre a morte de Bartolomeu nos desafia a considerar o que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé. Podemos não ser chamados a enfrentar uma morte tão brutal quanto a dele, mas quantos sacrifícios pequenos e grandes precisamos fazer todos os dias para viver de acordo com os ensinamentos de Cristo? A vida de Bartolomeu nos lembra que muitas vezes a verdadeira fidelidade exige que coloquemos nossa vida nas mãos de Deus, confiando que, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, Ele está no controle. Porém, em meio ao sofrimento e à dor que Bartolomeu experimentou, também há uma promessa divina que podemos encontrar nas Escrituras. Jesus nos disse em João 12:24: em verdade vos digo, que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A vida de Bartolomeu, embora tenha terminado de forma trágica, gerou frutos abundantes no avanço do cristianismo. O sangue dos mártires se tornou uma semente que espalhou o Evangelho por todo o mundo, cumprindo a grande comissão que Cristo nos deu. Portanto, enquanto refletimos sobre o martírio de Bartolomeu, somos chamados a nos perguntar: o que estamos fazendo para que a mensagem de Cristo chegue aos outros? Estamos dispostos a sacrificar nossa comodidade, nossos medos e até nossas próprias vidas para levar o Evangelho adiante? Como Bartolomeu fez, sua coragem e fidelidade são um exemplo para todos nós. E sua vida é um testemunho de como, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus pode usar nossas dificuldades para sua glória. Agora, ao pensarmos sobre o martírio de Bartolomeu, vamos dar continuidade à nossa jornada, explorando a missão de Tomé na Índia e seu martírio. A história de Tomé também revela a profundidade do sacrifício e do compromisso com Cristo, e é uma lição que nos desafia a viver nossa fé com intensidade e coragem. A história de Tomé é profundamente significativa, não apenas porque ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus, mas também porque seu nome está associado a uma das mais poderosas expressões de fé: meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Tomé, ao contrário de alguns outros apóstolos, teve dúvidas sobre a ressurreição de Cristo até ver Jesus pessoalmente. Ele, no entanto, se tornou um dos maiores evangelizadores do cristianismo, viajando para terras distantes como a Índia, para propagar a mensagem de Jesus,
Sua jornada não foi fácil, mas foi marcada por um comprometimento total com o Evangelho. Ao viajar para a Índia, Tomé levou a palavra de Deus para um povo distante e profundamente enraizado em suas próprias crenças. A resistência religiosa foi forte, e Tomé enfrentou intensas dificuldades e hostilidade. A sua coragem em perseverar, apesar das dificuldades, é um testemunho do poder da fé verdadeira. Em um mundo onde a adversidade frequentemente desanima muitos, Tomé seguiu firme, confiando que sua missão era mais importante do que qualquer temor ou dificuldade que ele pudesse enfrentar. Ele sabia que sua tarefa era levar a mensagem de salvação para todos os cantos da terra. Conforme o mandamento de Jesus, porém, como sabemos, sua missão não teve um fim fácil. Tomé foi martirizado na Índia, perfurado por lanças, mas sua morte não foi em vão. Sua disposição de ir até as extremidades do mundo conhecido, mesmo enfrentando grandes perigos, fala de um amor incondicional por Cristo e pela causa do Evangelho. Isso nos lembra da importância de continuar avançando, não importa o quão difícil o caminho possa parecer. A fé de Tomé não se baseava em circunstâncias favoráveis, mas na certeza de que Deus o havia chamado para um propósito eterno. O sacrifício de Tomé também nos desafia a refletir sobre o custo de seguir a Cristo em nossa própria vida. Estamos dispostos a levar o Evangelho para aqueles que estão em lugares distantes, sejam geograficamente, emocionalmente ou espiritualmente? Às vezes, podemos pensar que a missão de Tomé foi uma tarefa única, mas na verdade, todos somos chamados a ser missionários, levando a mensagem de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Seja em nossas conversas diárias, seja em ações concretas de ajuda e amor ao próximo, somos chamados a ser portadores da luz. Por último, ao refletirmos sobre o martírio de Tomé, somos lembrados de que a verdadeira fé exige compromisso, coragem e, em muitos casos, sacrifício. A missão de Tomé nos ensina que a obra de Deus vai além das nossas zonas de conforto e nos chama para os lugares mais desafiadores. Como ele, precisamos estar dispostos a dar nossas vidas para que o Evangelho seja conhecido e experimentado por todos. Pois, como Jesus disse, quem perde a sua vida por amor de mim, encontrará. Mateus 10:39. À medida que passamos a refletir sobre o martírio de Tomé, vamos nos preparar para falar sobre o fim trágico de Judas Iscariotes, cujas escolhas nos deixam lições profundas sobre arrependimento e a gravidade da traição. A história de Judas Iscariotes é uma das mais difíceis de compreender dentro da Bíblia. Ele foi escolhido por Jesus para fazer parte dos 12 apóstolos, tendo assim a oportunidade única de acompanhar o Mestre em sua jornada, ouvir suas palavras e ver seus milagres. No entanto, Judas, de alguma forma, se afastou do propósito maior que lhe foi confiado. Sua decisão de entregar Jesus por 30 moedas de prata é uma das ações mais conhecidas e tristes do Novo Testamento. O que leva uma pessoa a fazer uma escolha tão dolorosa e difícil? Judas enfrentou uma luta interna, assim como muitos de nós enfrentamos em nossa caminhada espiritual. O desejo por algo mais imediato, como o dinheiro, e a dificuldade de compreender o verdadeiro reino de Deus podem ter influenciado suas decisões. É interessante notar que, embora tenha sido um dos mais próximos de Jesus, Judas não conseguiu se alinhar com a mensagem que Jesus transmitia. Ele talvez esperasse que o Messias viesse de forma diferente, mais poderosa e visível, mas não compreendeu que o reino de Cristo era espiritual e eterno. Após a traição, o arrependimento de Judas é registrado de forma comovente. Ele reconheceu a gravidade de seu erro, mas, em vez de buscar o perdão de Deus, caiu em uma profunda tristeza e angústia. A Bíblia nos mostra que Judas tentou devolver o dinheiro que recebera, mas ele não buscou a verdadeira reconciliação. Esse episódio nos ensina sobre a importância do arrependimento genuíno, que vai além do simples remorso. O arrependimento não é apenas um lamento, mas uma decisão de voltar-se para Deus, que está sempre pronto para perdoar aqueles que sinceramente se arrependem. A história de Judas também nos faz refletir sobre o poder das nossas escolhas. Às vezes, podemos nos encontrar diante de decisões que parecem pequenas, mas que têm um impacto profundo em nossa caminhada espiritual. A tentação pode nos desviar momentaneamente, mas o retorno ao caminho de Deus exige humildade e coragem para buscar sua misericórdia. Por mais triste que seja o fim de Judas, sua história é um lembrete para todos nós,
de que o verdadeiro arrependimento vem de um coração quebrantado e de uma busca sincera por perdão. A Bíblia nos ensina que Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos receber, independentemente de nossos erros passados. Mas também é um convite para refletirmos sobre nossas próprias escolhas e a importância de caminhar com fé, integridade e sabedoria. Simão, o Zelote, é outro dos apóstolos cujas histórias de martírio e sacrifício nos convidam a refletir sobre o custo real de seguir a Cristo. Pouco se sabe sobre sua vida antes de ser chamado por Jesus, mas o título Zelote sugere que ele era parte de um grupo radical que se opunha ao domínio romano sobre Israel. Ao seguir Jesus, Simão, como os outros apóstolos, foi transformado de um homem de fervor político e revolucionário para um missionário do reino de Deus. Sua jornada de fé nos desafia a pensar sobre como nossas vidas são moldadas pelas escolhas que fazemos, pelo caminho que seguimos e, mais importante, pela coragem que temos de manter a fé, mesmo quando a perseguição chega. A história de Simão não foi fácil. Ele foi chamado a ser um seguidor radical de Cristo, em um mundo onde o cristianismo ainda estava sendo perseguido e muitas vezes esmagado pela força do Império Romano. Quando o imperador Trajano iniciou uma severa perseguição aos cristãos, Simão foi um dos que sofreram de forma cruel. Ele foi brutalmente torturado, e para aumentar ainda mais a dor e a humilhação, foi cerrado ao meio. Essa forma de martírio é chocante e difícil de imaginar, mas também revela a intensidade do compromisso que ele tinha com a causa de Cristo até o último suspiro. Como discípulos de Cristo, podemos olhar para o martírio de Simão e nos perguntar: até onde estamos dispostos a ir por nossa fé? O martírio de Simão, assim como o de outros apóstolos, nos lembra da importância da fidelidade inabalável a Cristo. Não importa o que a vida nos traga, ou quão difícil o caminho se torne, o que devemos manter sempre é nossa fé em Deus. Às vezes, nossa perseguição pode não ser física, como foi no caso de Simão, mas as tentações, as dificuldades e os desafios diários podem de fato testá-la. E é aí que entra o exemplo de Simão Maio Ador. Ele não se afastou da missão, ele permaneceu fiel, demonstrando que a verdadeira fé não se curva diante da adversidade. A morte de Simão também nos traz uma poderosa lição sobre o caráter cristão. Não se trata de evitar os momentos difíceis ou de buscar uma vida de conforto, mas de sermos fiéis ao chamado que Deus colocou sobre nossas vidas, mesmo quando somos desafiados e perseguidos. A fidelidade a Cristo não é uma escolha fácil, mas, à medida que seguimos seu exemplo e vemos o martírio de Simão, somos lembrados de que nossa fé é mais forte do que qualquer prova que possamos enfrentar. Essa história também pode ser um convite à reflexão sobre como tratamos as dificuldades diárias. Quando o cristianismo é perseguido em nossas vidas, seja através da intolerância, da incompreensão ou das dificuldades que surgem, estamos prontos para enfrentar as adversidades com a mesma fé que Simão demonstrou? A vida cristã não é apenas uma vida de bênçãos e vitória, mas uma vida de resiliência, de continuar a caminhada mesmo quando os ventos são contrários. Agora, ao considerarmos o exemplo de Simão, vamos passar para a reflexão sobre o martírio de Filipe e a maneira como ele se manteve firme em sua missão. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Filipe, um dos primeiros seguidores de Jesus, foi uma figura-chave na propagação do cristianismo. Sua dedicação à missão de espalhar as boas novas levou-o a se tornar um dos apóstolos mais ativos na pregação. No entanto, a trajetória de Filipe também é marcada pelo sofrimento, pela rejeição e, finalmente, pelo martírio. Sua história nos ensina sobre a coragem inabalável de um cristão que, mesmo em face da morte, não abandonou sua missão de servir ao reino de Deus. Filipe foi chamado por Jesus para ser um de seus discípulos, e logo após a ascensão de Cristo, ele começou a trabalhar incansavelmente na propagação do Evangelho. Em Atos 8, vemos Filipe pregando com fervor em Samaria, onde muitos se converteram. Ele também teve o privilégio de batizar o eunuco etíope, um evento significativo que ilustra a universalidade da mensagem de Cristo. A pregação de Filipe, no entanto, não foi sem resistência. Ao contrário, ele enfrentou severa oposição das autoridades e de muitos que não aceitavam o novo caminho de Jesus. Mas Filipe não se intimidou.
e sua coragem em continuar a missão, apesar das dificuldades, é algo digno de imitação. Infelizmente, Filipe não escapou da perseguição. M. Hierapolis. Na Frígia, atualmente na Turquia, ele foi preso crucificado, após ser torturado, apedrejado, até a morte. O martírio de Filipe foi brutal e doloroso, mas ele permaneceu fiel a Cristo até o fim. Essa morte, de forma cruel, lembra-nos de como a perseguição aos cristãos nos primeiros séculos foi extremamente violenta e implacável. No entanto, também é um lembrete de que a fidelidade a Cristo, mesmo à custa da vida, é um testemunho de um compromisso que vai além da compreensão humana. A história de Filipe nos desafia a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé. Muitas vezes, não enfrentamos perseguições físicas, mas todos nós temos nossas próprias batalhas diárias. Somos chamados a ser testemunhas de Cristo em um mundo que muitas vezes se opõe aos seus ensinamentos. Assim como Filipe, que não cedeu diante da morte, somos chamados a ser valentes em nossa fé, a viver com coragem e a nunca comprometer os princípios do Evangelho, mesmo diante das dificuldades. A pregação de Filipe não foi em vão, pois o cristianismo se espalhou amplamente, e a mensagem de Jesus alcançou muitas almas, graças ao trabalho de apóstolos como ele. Ao pensarmos sobre o sacrifício de Filipe, nos questionamos: estamos, nós também, prontos para enfrentar as dificuldades e os desafios que surgem ao compartilharmos nossa fé? A vida de Filipe nos ensina que a missão de levar o Evangelho não é algo que deve ser tomado levianamente, mas um chamado que exige coragem, sacrifício e, em última análise, fidelidade. Quando os tempos são difíceis, podemos olhar para Filipe como um exemplo de resistência e comprometimento com a verdade de Cristo. Agora, ao refletirmos sobre a coragem de Filipe, vamos passar para o martírio de Mateus na Etiópia, e como ele, assim como outros apóstolos, continuou a cumprir sua missão até o último suspiro. Mateus, também conhecido como Levi, é um dos apóstolos que teve uma transformação impressionante. Antes de seguir a Jesus, ele era um cobrador de impostos, uma profissão que muitas vezes era vista com desprezo pelos judeus, devido à sua associação com os opressores romanos. No entanto, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo, Mateus abandonou sua antiga vida e se tornou um dos apóstolos mais dedicados. O evangelho que ele escreveu é uma das pedras fundamentais do Novo Testamento, e sua vida é um testemunho de como a graça de Deus pode transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Mateus, ao seguir Jesus, dedicou sua vida à pregação e à propagação do Evangelho, compartilhando a mensagem de Cristo com os outros. Sua missão o levou até a Etiópia, onde ele trabalhou arduamente para espalhar a boa nova da salvação. No entanto, como muitos dos apóstolos, Mateus enfrentou feroz perseguição. As autoridades locais, que viam o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida, não hesitaram em agir contra ele. Enquanto pregava, Mateus foi capturado e, sem piedade, foi morto à espada. Sua morte foi violenta, mas também um reflexo da dedicação inabalável que ele tinha a Cristo e ao seu reino. O martírio de Mateus nos leva a refletir sobre o preço do discipulado. Quando decidimos seguir a Cristo, somos chamados a carregar nossa cruz, assim como Jesus fez. A história de Mateus é uma lembrança de que seguir a Jesus não é sempre um caminho fácil, mas como ele, somos chamados a ser fiéis. Não importa o custo. Mateus deixou um legado não apenas através de seu evangelho, mas também pelo exemplo de sua vida de fé. Seu sacrifício nos desafia a avaliar o que estamos dispostos a fazer por nossa fé e como podemos viver de forma mais fiel ao chamado que Deus colocou em nossas vidas. Além disso, a vida de Mateus nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Ele escolheu Mateus, um homem desprezado por muitos, para ser um dos seus discípulos mais próximos e para registrar um dos livros mais poderosos da Bíblia. Isso nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Mesmo os mais pecadores e os mais marginalizados têm um lugar na obra divina. O Evangelho de Mateus, com sua ênfase no reino de Deus, é uma clara demonstração de que a missão de Cristo é universal e para todos, sem exceção. Como discípulos de Cristo, o exemplo de Mateus também nos lembra de que a missão de espalhar o Evangelho continua até hoje. Embora não enfrentemos necessariamente
a mesma perseguição que os apóstolos enfrentaram. Ainda assim, somos chamados a ser testemunhas da verdade de Cristo, em um mundo que, muitas vezes, não quer ouvi-la. Podemos aplicar a lição de Mateus em nossa vida diária, sendo corajosos em compartilhar nossa fé e em viver de maneira que reflita o amor de Deus. Agora, vamos continuar refletindo sobre os apóstolos, sua dedicação e martírio. Vamos passar para o martírio de Judas Tadeu, outro apóstolo que desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo e que também deu sua vida por Cristo. Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu, é frequentemente lembrado como um dos apóstolos mais humildes e dedicados. Embora seu nome seja semelhante ao de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, Tadeu foi fiel até o fim. Muitas vezes confundido com seu parente, Judas Iscariotes, Tadeu se destacou por sua lealdade a Cristo e por sua coragem em continuar a missão de pregar o Evangelho, mesmo sabendo dos perigos que essa tarefa implicava. Pouco se sabe sobre os detalhes da vida de Judas Tadeu, antes de se tornar um seguidor de Jesus, mas sua presença no grupo dos apóstolos é significativa. O Evangelho de Mateus 10:3 e o Evangelho de Marcos 13:18 o mencionam como parte do círculo íntimo de Jesus, e ele é um exemplo de como Deus escolhe até os mais desconhecidos e humildes para cumprir seus planos. Durante o ministério de Jesus, Judas Tadeu se mostrou um apóstolo fiel, disposto a seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo quando as palavras e ações de Jesus desafiavam as convenções sociais e religiosas da época. Após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu, assim como os outros apóstolos, assumiu a responsabilidade de espalhar o Evangelho pelo mundo. Ele viajou para várias regiões, pregando em lugares onde o cristianismo ainda não havia se enraizado. Sua missão o levou até a Síria, onde ele se uniu a Simão, o Zelote, para levar a mensagem de Cristo àqueles que ainda não haviam ouvido falar dele. Juntos, os dois apóstolos enfrentaram grande oposição e resistência. A população local, que muitas vezes rejeitava a fé cristã, não hesitou em perseguir e martirizar os apóstolos. O martírio de Judas Tadeu foi brutal. Ele foi apedrejado ou morto a golpes de machado, de acordo com diferentes fontes históricas. O fato de ele ser martirizado ao lado de Simão, o Zelote, revela a força da parceria e do compromisso mútuo entre os apóstolos. Eles estavam dispostos a morrer pelo que acreditavam, mostrando a profundidade de sua fé e dedicação à missão de Cristo. A morte de Judas Tadeu é um lembrete poderoso de que o discipulado cristão muitas vezes exige sacrifícios difíceis. Quando seguimos a Cristo, devemos estar preparados para enfrentar desafios, oposição e até mesmo perseguição. Judas Tadeu e Simão o Zelote nos ensinam que o verdadeiro discipulado não é medido pelo conforto ou pela popularidade, mas pela fidelidade a Cristo e pela coragem de viver e pregar sua palavra, independentemente das consequências. O exemplo de Judas Tadeu também nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e nosso compromisso com o Evangelho. Estamos dispostos a defender nossa fé em face da adversidade? Ou somos rápidos em desistir diante das dificuldades? O martírio de Judas Tadeu nos desafia a permanecer firmes na nossa fé, a não nos deixarmos abalar pelos ventos contrários e a ser testemunhas do amor de Cristo, assim como ele fez. Agora, ao pensarmos sobre o martírio de Judas Tadeu, vamos seguir para o próximo tópico e refletir sobre o legado apostólico e como a missão dos apóstolos contribuiu para o crescimento do cristianismo. O legado dos apóstolos é uma das mais poderosas provas de como a fé em Cristo pode transformar o mundo, mesmo diante das mais extremas adversidades. Os apóstolos, homens simples e, na maioria das vezes, despreparados para as grandes batalhas do mundo, foram escolhidos por Jesus para estabelecer as bases do cristianismo. Apesar das perseguições violentas, das prisões e da morte, o trabalho missionário dos apóstolos não apenas resistiu, mas também prosperou, espalhando a mensagem do Evangelho pelo Império Romano e além. Esses homens, que foram testemunhas diretas da vida e ensinamentos de Jesus, entenderam que o Evangelho não era apenas uma mensagem de esperança para Israel, mas para o mundo inteiro. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo guiou-os em sua missão, capacitando-os a realizar milagres, pregar com poder e resistir à opressão.
Mesmo quando perseguidos, eles nunca recuaram. E isso, por si só, é um grande testemunho da verdade da mensagem de Cristo. Nenhuma força humana, política ou religiosa poderia deter a propagação do Evangelho. O trabalho dos apóstolos teve impacto duradouro na propagação do cristianismo. Cada viagem missionária, cada sermão pregado, cada carta escrita menos, tudo isso contribuiu para expandir o reino de Deus. Através do ministério de Paulo, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, o cristianismo deixou de ser apenas uma pequena seita judaica para se tornar uma religião universal que atravessaria fronteiras culturais e geográficas. O cristianismo se espalhou por cidades do Império Romano e além, chegando até as terras mais distantes, trazendo consigo a mensagem de salvação, Emor e Pordal. Além disso, o legado apostólico também se reflete nos ensinamentos que deixaram para as gerações futuras. Os apóstolos não apenas pregaram, mas também escreveram cartas e ensinamentos, que hoje formam a base das Escrituras Sagradas. O Novo Testamento, composto principalmente pelos escritos dos apóstolos, é um manual para a vida cristã, oferecendo orientação, exortação e inspiração para os seguidores de Cristo ao longo dos séculos. Através dessas palavras, os cristãos de todas as épocas podem entender mais profundamente a mensagem de Jesus, sua missão, e o que significa ser um discípulo. Esse legado nos desafia a pensar no nosso próprio papel na missão de Cristo. Será que estamos dispostos a levar a mensagem do Evangelho a outros, assim como os apóstolos fizeram? O exemplo deles nos chama a agir com coragem, a não temer as dificuldades e a perseverar na fé, independentemente das dificuldades que possamos enfrentar. O legado apostólico nos lembra de que a obra de Deus não é apenas para os grandes líderes ou os mais preparados, mas para todos aqueles que estão dispostos a responder ao chamado de Deus. Por fim, ao refletirmos sobre o legado dos apóstolos, somos inspirados a continuar a missão de pregar o Evangelho e a viver uma vida que reflita os ensinamentos de Cristo. O cristianismo não é apenas uma religião para ser estudada, mas uma missão que deve ser vivida e compartilhada. Cada um de nós, como discípulos de Cristo, é chamado a dar continuidade ao trabalho iniciado pelos apóstolos, para que a mensagem de salvação continue a transformar vidas em todos os cantos do mundo. E aí, o que você achou da jornada dos apóstolos e do legado imenso que deixaram? Os sacrifícios e martírios deles não foram em vão, e sua dedicação ao Evangelho deve nos inspirar a viver nossa fé de maneira mais intensa e verdadeira. Será que estamos realmente prontos para seguir o exemplo deles em nossa própria vida? A pergunta é: o que você faria se fosse desafiado a pagar o preço da fé, como os apóstolos fizeram? Compartilhe conosco nos comentários como você tem vivido sua fé e o que esse vídeo trouxe de novo para a sua caminhada espiritual. Queremos saber a sua opinião. E, claro, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser impactadas por essas lições poderosas. E antes de você ir, não perca o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nele, vamos explorar mais profundamente as lições que podemos aprender com a Bíblia, transformando nossa fé de maneira radical e verdadeira. Eu sou Miguel, e estarei aguardando você para a próxima reflexão. Até lá!